sou a professora Ana da Robótica. Para começar, eu preciso que você pegue seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 33, Robótica. Colocaram a data? Na aula de hoje eu vou começar com uma pergunta. O que fazem os cientistas? Você já parou para pensar o que fazem as pessoas cientistas? Sabe o que os cientistas fazem? Cientistas realizam pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Eles fazem pesquisas na matemática, na engenharia, na medicina, na odontologia e também na astronomia. Então, os cientistas, eles pesquisam utilizando um método científico para descobrir coisas interessantes para o avanço tecnológico e também avanço em todas as áreas necessárias de uma pesquisa. Eu estou falando disso e eu vou começar contando uma história para vocês. Veja aí na tela. Eu vou ler o livro para vocês, o livro Ada Batista Cientista, da autora Andrea Betti, ilustrações de David Roberts, a tradução de Bruna Beber, editora Intrínseca. Veja aí que legal essa história. Livro Ada Batista Cientista, a autora Andrea Betti, ilustrações de David Roberts. Ada Maria. Começou a falar apenas aos 3, antes não sabia. Dava pulinhos no berço e inspecionava o lugar, observando o mundo ao redor, mas sem um pio soltar. Ela aprendeu a escalar e foi sua grande chance, deixando em seu rastro um estrago de avalanche. Passou o dia caçando tudo que era barulho e miragem, e não sossegou até o sono lhe pedir passagem. Seus pais exaustos tentavam não se preocupar, pois a filha cada dia crescia e não aprendia a falar. Os pensamentos de Ada começaram a nascer, e logo ela falaria quando tivesse algo a dizer. Foi o que aconteceu. Quando completou 3 anos, Ada desbravou a casa para traçar alguns planos. Ela escalou o relógio e assim foi longe demais. Seus pais gritaram: "Chega!" É o que fazem todos os pais. Seu queixo tremeu de medo, mas ela não chorou como um bebê. A Ada deu um longo suspiro e então perguntou: "Por quê?" "Por que ele faz tique e por que ele faz taque? Por que esse livro não se chama O Relógio da Netinha? Por que essa coisa pontuda na rosa parece um caiaque? Por que o buraco do seu nariz parece uma alga marinha?" E os porquês, como, quando e o que começaram a surgir. E vinham por quê novamente pouco antes de dormir. Então Ada adormeceu enquanto seus pais sorriam, atordoados, rindo dos pensamentos curiosos que na filha tinham brotado. Ela queria descobrir o que todas as coisas queriam dizer. Eles lhe davam um beijinho e suspiraram: "Um dia você vai saber." Seus pais acompanharam o desabrochar da sua imaginação, que só crescia e crescia em meio a perguntas e confusão. Até a
professora Paula se espantou com a gritaria. A Ada fez tanta bagunça que a escola virou uma folia. Mas uma coisa era certa sobre Ada Batista. Ela tinha todas as qualidades de uma grande cientista. No primeiro dia da primavera, a Ada estava ocupada, imitando o canto dos sabiás de que tanto gostava, até que um mau cheiro invadiu seu nariz. Veio dos pés à cabeça como um chafariz. Eita! Disse Ada e começou seu questionamento. De onde vem esse cheiro fedorento? Como o nariz consegue sentir cheiros? Se não há nariz, o mau cheiro volta para os bueiros? Ela começou as perguntas e logo passou a matutar. Começou pelo começo, de onde devia começar. Um mistério, um enigma, um desafio, uma charada. Momentos como esse lhe deixavam super animada. A Ada fez as pesquisas mais incríveis sobre o olfato e os cheiros, os bons e os horríveis. Uma hipótese Ada deu como quase verdadeira. Aquele fedor vinha do ensopado do papai na geladeira. Ela fez muitos e muitos testes e descobriu logo depois que era hora de considerar a hipótese número 2. E então, eita, o cheiro voltou igual, isso é fato. Hipótese número 2. Isso é coisa do gato. Mas o gato não poderia feder tanto assim. Precisava de perfume ou de uma colônia de jasmim. Então a jovem Ada fez um teste e seu teste fracassou. Ela recomeçou os testes, mas os pais gritaram: Parou! Ada Maria, venha cá agora! Para a cadeira do pensamento, agora, pra já! Chega, disse a mãe. É isso aí, disse o pai irritado. Eles estavam possessos, frustrados e esgotados. Por quê? Perguntou Ada. Sua mãe disse: Assim não dá. O quê? Questionou Ada. Seu pai disse: Apenas vá. Você estragou o jantar e o gato está muito fedorento. Chega de perguntas. Sente-se e reflita. Não tem cabimento. Ela olhou para os pais. Seu coração parecia despedaçar. Pobre Ada, não sabia mais o que falar. Ela ficou sentada na sala, sozinha, parada, e mais uma vez não podia dizer nada. Então a Ada ficou lá sentada. O tempo passava e nada, ainda estava lá sentada. E pensou sobre a ciência e o ensopado, e o gato e a charada, e que seus experimentos haviam feito mais bagunça que progresso. Será que é assim mesmo? Será que isso é parte do sucesso? O caos causa problemas em excesso? Enquanto ficava na cadeira do pensamento, tentando descobrir de onde vinha aquele cheiro fedorento, Ada Maria fez o que fazem os cientistas. Ela fez uma pergunta, depois outra e levantou pistas. E cada pergunta levou a mais 3. E algumas dessas perguntas viraram outras 6. E quanto mais pensava, mais fundo se aventurava. As perguntas inundaram a sala. Ela não se cansava. Por quê? E depois, como? E quando? E o quê? E ao final, mais uma vez, perguntou por quê? Mais calmos, seus pais voltaram para conversar. Analisaram a parede da sala e começaram a admirar. Pensamento para todo lado. Ela não parou um só instante. A cadeira do pensamento tinha virado uma parede pensante. Eles olharam para a filha mais nova e suspiraram como sempre. O que fariam com uma criança de mente tão viva e efervescente? Que queria descobrir o que todas as coisas queriam dizer? Eles sorriram e cochicharam. Um dia nós vamos saber. E foi o que fizeram.
pois é isso que precisa ser feito. Quando seu filho tem uma paixão e para ela leva jeito. Eles reorganizaram seu mundo e, com muito tato, ajudaram Ada a distinguir a ficção do fato. Ela faz muitas perguntas, é sempre uma nova conquista. E como não fazê-las? É a essência de todo jovem cientista. Mas aquele cheiro fedido, Ada precisava esperar e aprender como os colegas de classe. Será que descobrirão o mistério que inunda o nariz, que vai dos pés à cabeça como um chafariz? Bem, fica essa pergunta no ar. Quem sabe um dia alguém consegue desvendar? E aí, vocês gostaram da história da Ada Batista? Então eu fiz a leitura deste livro aqui. E vocês conseguiram descobrir qual era o cheiro fedorento que ela observou? Então, era o tênis do menino. Então, eu vou abrir aqui o livro para que vocês possam ver que a Ada Batista já tinha esse pensamento científico. Então, ela foi pesquisar para descobrir. E é assim que os cientistas fazem. Eles criam hipóteses e vão tentando testar para validar a sua hipótese. Às vezes sim, às vezes não. Muito interessante essa história, não é? Então, por que eu estou falando isso? Porque no tema da nossa aula nós vamos falar hoje sobre mulheres na ciência e consciência negra. Acompanhem na tela. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519 de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. E também tem um dia especial, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas da Ciência. É comemorado no dia 11 de fevereiro e foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas. Então, por que eu estou falando essas informações? Porque agora eu vou mostrar para vocês uma cientista. Vamos conhecer uma grande cientista que contribuiu muito para as viagens espaciais? Vamos conhecê-la? Então, é a Katherine Johnson, filha de um fazendeiro e uma professora. Nasceu em 26 de agosto de 1918 em Virgínia, nos Estados Unidos. Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia aos 14 anos, onde se graduou em matemática e francês. Observe que as pessoas estudam e geralmente entram na faculdade em torno dos 18, 17 anos, e ela entrou para a faculdade aos 14 anos. Veja que ela era uma aluna brilhante e se graduou em matemática e francês. Veja como ela estudou. Muito interessante, não é? Vamos continuar a conhecer a sua história? Veja aí. Em 1953, foi aceita no novo time da NASA. Seu principal trabalho era verificar alguns dados de aviões e realizar outras tarefas matemáticas precisas. Katherine trabalhou para a seção de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória do primeiro americano a chegar no espaço. A matemática tinha que ser perfeita para que os tripulantes da nave espacial voltassem à Terra em segurança. A missão Apollo foi um sucesso devido às contribuições de Katherine. Katherine Johnson foi homenageada com diversas medalhas por seu trabalho na ciência espacial e computação, sendo modelo de dedicação e estudos para outras estudantes. Vocês viram que interessante a trajetória da Katherine, quanto estudo, quanta dedicação e a importância dela para o desenvolvimento da astronomia. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram sobre as viagens espaciais? Como elas acontecem? E sobre a distância da Terra até a Lua? Já pensaram sobre isso? Então, para que isso aconteça, precisa de muitos cálculos, de muita matemática, muita física, muito conhecimento,
porque é necessário calcular a velocidade, a distância, os ângulos necessários para que a nave espacial saia da Terra em segurança e depois muitos cálculos para que ela consiga retornar corretamente. Então, por isso, a faculdade, o estudo da Catherine em matemática era muito importante, porque um erro num cálculo poderia não dar certo todo o projeto. E ela conseguiu fazer os cálculos perfeitamente, então a Apollo, a missão, deu certo. Muito legal, né? Então, a história da Catherine e outras cientistas da NASA foi tema de um filme. Talvez você já tenha assistido. Mas agora nós vamos falar um pouquinho da astronomia. Vocês conhecem os movimentos da Terra? Vamos conhecer um pouquinho dos movimentos astronômicos através de um vídeo? Veja aí! Vocês já conheciam os movimentos astronômicos da Terra? Vocês já estudaram isso em ciências ou estão estudando nesse momento? Então, eu vou passar para vocês algumas informações, talvez vocês já saibam. Para quem não sabe, tem um novo conhecimento. Acompanhem na tela. Movimento de rotação. O movimento de rotação é o percurso que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, ou seja, em volta dela mesma. O planeta Terra leva cerca de 24 horas para dar essa volta completa. É esse movimento que define a separação entre os dias e as noites. Então veja na tela, o movimento de rotação vai tornar possível o dia e a noite. Observe que tem um lado que está sendo iluminado pelo Sol, então neste momento é dia, e o lado que não está sendo iluminado pelo Sol é noite. E assim como a Terra vai girando neste movimento de rotação, os dias e as noites vão ocorrendo. Observe que ela tem um ângulo diferenciado. Então, às vezes, ela está com o polo norte mais iluminado, às vezes o polo sul. Então, é dessa forma que eu vou explicar o que acontece no próximo movimento. Veja aí na tela. Movimento de translação. A translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Solstício e equinócio são dois fenômenos astronômicos que ocorrem como consequência deste movimento, dando origem às estações do ano, verão, inverno, primavera e outono, além da mudança civil do ano. Então, a cada 365 dias, quando a Terra dá essa volta completa em volta do Sol, temos um marco civil da mudança do nosso ano. E vocês viram que são 365 dias mais algumas horas. Por isso, ao somar a cada 4 anos, eles somam esses valores para tornar mais um dia no nosso calendário, que é o dia 29 de fevereiro. Então, quando o ano é bissexto, significa esse restante de horas deste movimento. Então, vocês estão vendo aí na tela que ele vai formando as estações do ano, a primavera e o verão. Por quê? Essa volta ela não é circular, ela é mais oval. Então, quando a Terra está mais próxima do Sol, então tem o verão e a primavera na sua transição. E quando ela está mais longe, então nós temos o inverno e um pouco do outono.
E nós pudemos observar que a Terra ela tem um ângulo diferenciado. Então, às vezes, a parte do Polo Norte está virado mais próximo para o Sol, então lá é verão, e às vezes a parte sul está virado está mais próximo do Sol, então neste momento é verão. Por isso que é invertido, quando no Polo Norte é inverno, no Polo Sul é verão. E quando no Polo Norte é verão, no Polo Sul é inverno. Vocês já sabiam dessas informações? Então agora eu vou mostrar para vocês uma montagem sobre a rotação e a translação com o kit de robótica Ludobot. Então nós estamos aqui com uma montagem representando os movimentos da Terra. Então aqui nós temos uma bolinha representando o Sol, aqui nós temos a nossa montagem e aqui nós temos uma bolinha representando a Terra e a Lua. Eu vou colocar em funcionamento para que vocês observem. Então, observe que agora a montagem está girando, significa então que a Terra está fazendo um movimento de rotação e está andando, seguindo a linha azul. Então, ela está desenvolvendo um movimento de translação. Então, está andando em volta do Sol, então vai girar as estações e está girando em torno dela mesma, né? Proporcionando a mudança de dias e das noites. Observe que ela está seguindo uma linha azul, uma cor diferente. A gente sempre mostra a linha preta, mas tem algumas cores que podem ser programadas, como a preta, a vermelha e a azul. E como essa montagem foi feita? Ela utiliza os motores e o seguidor de linha e mais um atuador, que é um motor DC, que eu já vou mostrar para vocês, que está fazendo com que a Terra gire, né? A Terra e a Lua façam este movimento. Vocês viram que interessante essa montagem para a representação dos movimentos da Terra? Agora eu vou mostrar em detalhes para vocês. Olhem aqui. Então eu tenho aqui um carrinho, uma montagem normal com eixos e rodas, e aqui eu tenho uma estrutura com vigas, e aqui eu tenho um motor DC, que é um motor diferenciado. Então ele está usando 3 motores. 2 motores das rodinhas, então do motor A, que é uma rodinha, do motor B, que é outra rodinha, e do outro motor, que é o motor DC. E ele é conectado através dessa parte aqui, que se chama MCOOC, essa partinha verde aqui, tá? Vocês estão vendo? Então tem uma estrutura que está ligando aqui. Então ele é ligado dessa forma. Aqui eu tenho um carrinho normal, e ao conectar o MCOOC aqui em cima, ele tem um ímã, ele faz este funcionamento. Então, aqui está a montagem, como que ele foi programado? Foi programado para seguir a linha azul sempre, e também programado para que o motor DC, o motor externo, ele se movimente. Então, é uma programação um pouco diferenciada. Agora eu vou mostrar para vocês um projeto muito legal que aconteceu lá no Farol do Saber e Inovação Albert Einstein, da Escola Municipal Castro, com a professora do Espaço Maker, Alessandra de Lima Padilha de Souza. Então, veja a proposta que foi desenvolvida lá no Farol do Saber e Inovação Albert Einstein. Eles criaram avatares de pessoas, né, que desenvolveram cientistas e pessoas importantes que desenvolveram algo bem interessante para a nossa sociedade. Veja algum desses personagens. Uma delas é a May Carol Jameson, médica, engenheira e ex-astronauta estadunidense. Participou do grupo de astronautas da NASA em 1987 e trabalhou como especialista de missão espacial a bordo do ônibus espacial Endeavour em 1992. Quem fez esse avatar foi a pesquisa e a escultura foi feita pela estudante Júlia Alves da Fonseca, do 4º ano B da Escola Municipal Castro. Agora vamos ver um vídeo sobre a May Carol Jameson. Acompanhe aí. May C. Jameson era uma menina curiosa chamada May. Ela não conseguia se decidir sobre o que queria ser quando crescesse. Quando lia um livro sobre viagem no espaço, queria ser astronauta. Ao consertar um brinquedo quebrado, pensava que engenharia
era uma escolha melhor. No teatro pensava, quero ser dançarina. O mundo era o laboratório de May e havia muitos experimentos a fazer. Ela estudou engenharia química, estudos afro-americanos e medicina. Aprendeu a falar russo, suaile e japonês. Ela se tornou médica e foi voluntária no Camboja e em Serra Leoa. Então, ela se inscreveu na NASA para se tornar astronauta. May foi selecionada e, depois de um ano de treino, foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial. Como, além de astronauta, ela também era médica, sua missão era conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo, coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então, ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando May retornou à Terra, percebeu que, embora tivesse gostado muito da experiência, sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Então, deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. Mae Jemison foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Então agora eu vou mostrar para vocês uma outra cientista, acompanha aí na tela, a Jaqueline Góes Jesus, biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira. Coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Veja ali o avatar que foi feito sobre a cientista Jaqueline Góes Jesus. A pesquisa e a escultura foi feita pelo estudante Giovanni de Freitas, do 3º ano B da Escola Municipal Castro, durante uma oficina no Farol do Saber e Inovação Albert Einstein. Agora vamos ver uma montagem sobre a pandemia e as máscaras. Então nós temos aqui uma montagem da robótica que vocês podem ver que tem os LEDs RGB e também um sensor de umidade. Então ele vai detectar quando a máscara que nós utilizamos está seca, ele fica verde e significa que nós estamos com toda a proteção. Mas quando eu falo muito, emito gotículas, então a minha máscara fica úmida. Então o sensor consegue perceber, então ele fica vermelho. Significa que está na hora de trocar essa máscara. Ele vai demorar um tempinho até secar o ar ali do sensor e ele ficar verde novamente. Significa que é a hora de nós trocarmos a máscara quando ela está vermelha e quando ela está seca, ele fica verde. Muito interessante essa montagem, não é? Então nós utilizamos os LEDs RGB e um sensor de umidade. E aqui atrás, vocês podem ver, nós temos somente uma parte do kit. Então, nós temos aqui nesta montagem 2 LEDs RGB. Vocês lembram o que é RGB? Red, Green, Blue. E aqui um sensor de umidade, que vai perceber a umidade do ar ou da máscara. Vamos ver aqui atrás? Então, nós temos todas as conexões e o M-Center, que é uma parte do nosso robozinho. Veja que nós estamos só com a parte laranja, não foi necessário os motores. Interessante, não é? E aí, se você tiver alguma coisa muito interessante que você tenha feito nas aulas de robótica, não esqueça, envie um e-mail para a gente em robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de mandar o nome completo, turma, nome da sua escola e o registro da sua atividade. E aí, vocês gostaram da aula de hoje, de conhecer vários cientistas, de conhecer mais sobre astronomia? Que tal você mandar algo pra gente? Vou ficar esperando. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!